Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Letícia e eu sou nutricionista da Coordenadoria de Alimentação Escolar, a CODAI. Essa formação é para os gestores das unidades educacionais com atendimento terceirizado total da alimentação escolar. O curso é obrigatório para o fiscal de contrato e o suplente de cada unidade. Para receber o certificado, não deixe de preencher o formulário online, um para cada participante. Hoje falaremos sobre os principais pontos do contrato com a empresa terceirizada de alimentação. Na terceirizada total, a empresa é contratada para fornecer os alimentos, insumos, utensílios e equipamentos, preparar e distribuir as refeições, fazer alguns reparos e manutenções na cozinha, despensa e lactário e por contratar e fazer a gestão dos cozinheiros escolares. A empresa está fornecendo um serviço à prefeitura e por isso deve atender às regras do contrato da CODAI. Todas as responsabilidades da empresa estão no edital, que pode ser acessado à íntegra no nosso site. Para garantir que o serviço está sendo cumprido da melhor maneira e os estudantes estão tendo acesso a uma alimentação adequada e de qualidade, é necessário que os estudantes, educadores, gestores e supervisores e toda a comunidade estejam atentos. Na escola, o diretor ou pessoas definidas por ele são considerados fiscais do contrato de alimentação e, por isso, devem observar a qualidade do serviço, acompanhar o preparo e a distribuição da alimentação e contabilizar e registrar as refeições servidas diariamente na escola, representando os alunos e a comunidade. Os fiscais de contrato também devem estar atentos para entregar todos os documentos da alimentação escolar, sempre preenchidos corretamente e dentro do prazo estipulado pela CODAI. O nutricionista supervisor e a equipe da CODAI também compartilham essa responsabilidade e ajudam as unidades na avaliação das questões técnicas e contratuais apresentadas neste vídeo. Vamos começar pelos registros. Esse é o primeiro ponto para o bom acompanhamento da alimentação escolar. Os fiscais vão registrar tudo o que for observado, por isso a escola deve ter um caderno de registro diário para anotar as ocorrências, a visita do nutricionista responsável técnico da empresa, as orientações passadas à equipe da cozinha e ao nutricionista, além da frequência dos alunos e do número de refeições servidas diariamente. Atenção! O caderno de registros pode ser solicitado a qualquer momento pelo Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, o Tribunal de Contas do município, nutricionista supervisor da CODAI ou outros órgãos fiscalizadores da Prefeitura de São Paulo. Mantenham sempre organizado com os registros diários e em local de fácil acesso. Esses registros vão auxiliar no preenchimento de todos os formulários que funcionam como um cheque assinado pelo diretor para o pagamento das empresas. Os formulários atestam o número de refeições servidas para o pagamento e geram as multas à empresa conforme as ocorrências informadas em cada mês. Mas você sabe que tipo de ocorrência pode acontecer e como registrá-la da maneira certa? As ocorrências são várias. Podem ser relacionadas aos cozinheiros e nutricionistas da empresa, falta de higiene ou de organização, uniforme inadequado ou falta de funcionários, dentre outras situações que afetam a qualidade do serviço prestado. Observe o primeiro exemplo. No dia 15 de março de 2021, faltou a funcionária Aline dos Santos e, por isso, o almoço do período da tarde foi servido com atraso de 20 minutos. Então, é importante anotar, além da inadequação, a data da ocorrência, o período, o nome completo do funcionário e se houve comprometimento do serviço prestado. Os apontamentos também podem ser relacionados à higiene da cozinha, despensa e lactário, mobiliários, equipamentos, utensílios e lixeira. Por exemplo, no dia 18 de março de 2021, as tigelas foram utilizadas molhadas na distribuição do lanche do período da tarde. Também podem haver apontamentos de utensílios insuficientes ou muito desgastados pelo uso para atendimento adequado dos alunos por período. Podemos ter ocorrência no preparo das receitas e qualidade dos alimentos servidos. Por exemplo, no dia 20 de março de 2021 foi servida a berinjela muito salgada, causando rejeição por 58 alunos durante a refeição do período da manhã. Mas como saberemos se as refeições estão saborosas e preparadas corretamente? Pelo edital, o diretor ou uma pessoa escolhida por ele deve realizar a degustação de uma pequena quantidade dos alimentos antes do início da distribuição, para que possam ser feitas correções na temperatura, sal e temperos, por exemplo. Vale lembrar que no contrato, o fornecimento das refeições é apenas para os alunos. Outra maneira de verificar o preparo dos alimentos é conferindo as receitas com a equipe da cozinha ou verificando o receituário padrão no nosso site.
Tem dúvida sobre a qualidade dos alimentos? Ele sempre deve ser de qualidade e estar dentro da validade. Os diretores também podem consultar a lista de alimentos homologados, que são os alimentos e marcas que passaram pela avaliação da CODAI e poderão ser servidos nas escolas. As empresas devem servir os alimentos de acordo com os cardápios balanceados elaborados pelos nutricionistas da CODAI e das empresas. Todos os cardápios podem ser consultados e impressos no site Prato Aberto. Deixem os cardápios visíveis no refeitório e para a comunidade. Essa responsabilidade é da unidade educacional conforme o edital. Qualquer mudança no cardápio pode ser solicitada com antecedência pela escola ou pela empresa e deve ser autorizada pela nossa equipe. A CODAI sempre notifica a escola sobre a mudança. Outro exemplo de ocorrência pode ser: no dia 11 de março de 2021, o porcionamento da sobremesa do almoço para a faixa etária de 2 a 3 anos e 11 meses foi inferior ao previsto. Salada de frutas com peso médio de 45 gramas, tendo pesado 6 tigelas com total de 270 gramas. Nesse exemplo, houve falha na quantidade servida, mas como sabemos o porcionamento correto? Consultando o edital e o receituário padrão disponíveis no site da CODAI ou na versão impressa na cozinha. Ficou com dúvida? Você pode conferir o porcionamento correto e pesar as porções com a balança da cozinha. Para os líquidos, utilize uma jarra medidora ou copo graduado e até mesmo a balança. Atenção! Avalie a média de no mínimo 5 amostras aleatórias. O prato padrão também é um item útil na hora de verificar o porcionamento. Ele é uma amostra que deve seguir as quantidades previstas e sempre deve estar disponível para nortear a equipe da escola e as cozinheiras. A empresa deve montar o prato padrão nos lanches e nas refeições conforme o edital. Retomando, então é importante que os fiscais fiquem atentos à higiene, ao cumprimento dos horários de distribuição, à apresentação e uso de utensílios adequados, à avaliação do sabor, aparência, textura e temperatura das preparações, ao cumprimento do cardápio e ao porcionamento adequado das refeições. Agora vamos falar sobre o item fundamental para o pagamento das empresas e que ainda gera muita dúvida: a contagem das refeições servidas. No 6, a contagem é bem simples, feita pela frequência de alunos por faixa etária no dia. Além de registrar no caderno e apontar esse valor na planilha de medição, informe as cozinheiras no início do dia para o preparo adequado das refeições. No SEI, a frequência diária deve ser informada por faixa etária, pois a alimentação muda conforme os bebês crescem e só assim a cozinha saberá qual a quantidade de cada alimento deve ser preparada para não sobrar nem faltar. Para EMEI, EMEI do CEMEI, EMEF, EMEFEM, EMEBs e CIEJA, também é preciso contabilizar a frequência dos alunos no início de cada período, registrar no caderno diário e informar as cozinheiras para planejar o preparo das refeições. Além da frequência por período, precisamos contar os lanches, as refeições e sobremesas, mais as repetições das refeições e das sobremesas de cada período. Para contabilizar as refeições e as sobremesas, assim como as repetições, durante a distribuição, a unidade deve adotar um método eficiente e exato como as fichas coloridas sugeridas no edital. A escola precisa garantir a eficácia desses métodos para a contagem da primeira oferta e das repetições. Vamos explicar. A escola deve ter fichas de cores diferentes, uma para refeições e lanches e uma para sobremesas. Para EMEI, EMEI do CEMEI, EMEF, EMEFEM, EMEBs e CIEJA, a escola deve ter também uma ficha colorida para contar as repetições da refeição e uma para contar as repetições da sobremesa. Lembre-se, pensando na saúde dos estudantes, os lanches e sobremesas doces não podem ser repetidos. Já as refeições e as sobremesas frutas, os alunos podem repetir. Na EMEF, EMEFEM, EMEBs e CIEJA, a repetição deve ser contabilizada separadamente e conter todos os itens do cardápio. Um funcionário da escola deve sempre acompanhar a contagem e auxiliar os alunos. Essa é uma responsabilidade da escola, de acordo com o edital. Lembre-se que o número de refeições servidas é o cheque assinado pelo diretor para pagar à empresa. Veja um exemplo. Em uma EMEF com 200 estudantes matriculados no período da manhã, no dia 18 de março, a frequência foi de 160 alunos. Destes, 120 pegaram um lanche. No almoço, 150 consumiram a refeição na primeira oferta e 40 repetiram. Já a sobremesa doce deste dia, tivemos o consumo de 155 unidades.
Veja que o número de lanches e sobremesas doces e a primeira oferta da refeição não pode ultrapassar o número de alunos frequentes no período. E sobre os projetos de autosserviço? No autosserviço, os alunos têm autonomia para se servir. Mas para iniciar, é preciso que todos da escola estejam envolvidos na realização de ações educativas com alimentação. O autosserviço precisa ser autorizado pela CODAI. Peça orientação do nutricionista supervisor da sua escola. E como fica a contagem das refeições no autosserviço? As unidades com autosserviço devem ter balança para pesar as cubas ou os pratos. A partir da quantidade de cada alimento que foi consumido, calculamos o número de refeições servidas. Entenda mais sobre isso no informativo técnico da CODAI. Outro ponto importante que a escola deve ter atenção são as dietas especiais. Todos os estudantes que precisam de alteração na alimentação e têm prescrição médica ou nutricionista ou de fonoaudiólogo têm direito a receber a alimentação adequada na escola. Após a autorização e o envio do protocolo com as orientações da CODAI, a empresa tem 3 dias úteis para iniciar o atendimento do aluno. Tenha muita atenção! Diariamente, verifique se os alunos com dieta estão frequentes. Registre a frequência no caderno diário e, logo no início do período, avise as cozinheiras para que preparem as refeições e os lanches especiais. Você sabia que, dependendo do tipo de dieta, a empresa recebe um valor maior para o atendimento do aluno? Isso mesmo, as dietas são classificadas em A, B ou C, que podem ser encontradas na ficha de autorização da CODAI. As dietas tipo A e B possuem alimentos mais caros, como leite e fórmulas especiais, portanto o valor pago é maior. E é por isso que as dietas do tipo A e B são contados e apontados separadamente, e é responsabilidade do diretor fazer o apontamento corretamente. Lembre-se, o aluno pode estar frequente no dia, mas só faça o apontamento se ele pegar o lanche no balcão. Para os 6, o apontamento das dietas A e B é realizado em campo separado apenas pela frequência diária e faixa etária dos alunos. Ainda precisamos falar sobre algumas solicitações que as unidades podem realizar para o melhor atendimento dos estudantes. Nos passeios, eventos, festas ou reposições de aula, é possível solicitar kits lanches e alterar ou trocar cardápios, suspender ou incluir refeições. Mas é importante ter planejamento e enviar os formulários para o cogestor da DRE com pelo menos 7 dias úteis de antecedência, pois pelo contrato a empresa tem obrigação de atender a solicitação com um prazo de 5 dias úteis de antecedência. A DRE e a CODAI precisam autorizar qualquer mudança e a empresa precisa de tempo para se planejar e atender todas as solicitações. O que fazer quando houver alguma situação de emergência na escola e não for possível o preparo das refeições, como falta de água, luz, vazamento de gás, reformas ou infestações? Dependendo da gravidade, duração e faixa etária atendida, uma solução pode ser oferecer a merenda seca, que não exige preparo, mas sempre avise a sua DRE para receber a melhor orientação para cada caso. Existem ainda as solicitações de reparo e manutenção da cozinha, despensa lactário e de utensílios. Você sabe o que está no contrato da empresa terceirizada? De forma prática, a empresa é responsável por reparos e manutenções simples e a escola pelas mais complexas. Por exemplo, a empresa é responsável por substituir lâmpadas queimadas, repor pequena quantidade de azulejo quebrado ou ausente, limpar a caixa de gordura quando for de uso exclusivo da cozinha, instalar e manter as telas milimétricas. Mas a responsabilidade da escola se houver problemas na fiação elétrica, infiltração de água nas paredes, limpeza da caixa de gordura compartilhada, realizar a desinsetização e a desratização e a limpeza da caixa d'água. Vale lembrar que em casos de vandalismo, a escola deverá informar a DRE e cada caso será avaliado individualmente. Para não ter mais dúvidas, veja a tabela de adequação e recuperação de cozinha, despensa e lactário no edital. A empresa também deve fornecer e manter a qualidade e quantidade adequada dos equipamentos, utensílios de cozinha e de mesa para prestar um bom serviço. O próprio diretor pode solicitar a reposição de utensílios e equipamentos através do formulário específico. Após a notificação, a empresa tem 3 dias úteis para repor os utensílios e 1 dia útil para repor os equipamentos. Conheça a lista e especificação dos equipamentos e utensílios no edital. Por fim,
Para garantir que a alimentação na escola aconteça da melhor maneira, evitando o desperdício de alimentos, a escola deve fornecer o calendário letivo da unidade e informar sobre eventos aprovados pelo supervisor escolar, informar a empresa com pelo menos 48 horas de antecedência qualquer suspensão ou paralisação das aulas, fornecer um mobiliário adequado para o refeitório e balcão térmico, instalar coife protetores nas luminárias da cozinha, realizar dedetização e desinsetização sempre que necessário e limpeza da caixa d'água periodicamente, realizar qualquer alteração estrutural no encanamento de gás, zelar pela segurança das instalações da cozinha, evitando o acesso por terceiros. E orientar os alunos quanto à disponibilidade da alimentação completa na escola e uso adequado dos utensílios, proibindo a entrada de alimentos externos. Muito obrigada pela sua participação. Para receber o certificado, preencha o formulário online. Se tiver dúvidas, conte com o apoio do Núcleo de Gestão de Terceirizadas da CODAI, do nutricionista supervisor da sua unidade e do cogestor da sua ADRE.